Pode ser o Jesus, povo de Deus, sou o presbítero De Jones e hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Filho é igual com o Pai. É muito importante que você, professor, tenha ciência de explorar bem todos os objetivos da lição. Seu aluno ele precisa sair dali tendo ciência do que você quis dizer, de todos os objetivos claros na sua mente. E esse, na verdade, é basicamente o seu objetivo principal quando você está estudando, quando você está preparando sua lição, você fazer com que o seu aluno saia dali com ciência de tudo. Vamos para o primeiro objetivo da lição, é mostrar a doutrina bíblica da relação de Deus Pai com o Filho unigênito, certo? O seu aluno ele precisa entender que Cristo e o Deus Pai são iguais em relação à divindade. Então você precisa trazer esse primeiro objetivo para que os seus alunos tenham ciência disso. O segundo objetivo da lição é falar sobre o subordinacionismo, o que é, como ele se revela, o que ele acreditava, que na verdade nada mais é do que uma heresia que acreditava que Jesus era inferior ao Pai, ou seja, era subordinado ao Pai, era um Deus inferior. E nós não acreditamos nisso. Então, o subordinacionismo, basicamente, ele vai contra esse tema da nossa lição, que é o Filho é igual com o Pai. Então, você explique isso, demonstre isso através, talvez, da história, através de versículos, mostrando um pouco para os seus alunos eles entenderem o que basicamente seria isso. E o terceiro objetivo da lição seria basicamente mostrar como esse subordinacionismo atua nos dias de hoje. Existem algumas religiões que até o comentarista fala que tratam de Jesus como sendo um Deus inferior, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e você precisa mostrar essas religiões e mostrar também argumentos bíblicos que combatem isso. Então, basicamente, você pode iniciar os primeiros 5, 10 minutos da sua lição fazendo alguns tipos de dinâmica. Eu vou falar basicamente algumas coisas simples que você pode fazer. Você pode pegar 2 copos com água, um copo com água você coloca algum tipo de corante e mostra aquela revelação, ou seja, o corante vai revelar aquela água ali que está dentro. Então, você pode dizer que Jesus, ele veio à Terra para revelar Deus Pai. Quando Jesus diz para Filipe, que Filipe diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer exatamente isso. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não conhecem o Pai. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então o Jesus que tinha compaixão pelos enfermos, o Jesus que tinha amor, o Jesus que chorou na morte de Lázaro, é o Jesus revelando quem o Pai é. Então quando nós vemos a Jesus, nós vemos exatamente isso. Colossenses, Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a igualdade dele com o Pai. Ele nos revela, ele nos mostra o Pai. Se você fizer isso, provavelmente você vai iniciar a sua aula com seus alunos entendendo um pouco mais do que você vai discorrer ao decorrer daquela aula, do que você vai falar. Curiosidade da lição. Quando nós falamos de Jesus ser o Filho de Deus, esse Filho não está falando de algo biológico, não está falando de algo de descendência, mas é um título dado a Jesus, o Filho de Deus. Então você pode também utilizar isso, essa curiosidade rápida da lição na sua aula para os seus alunos observarem isso. Então você, professor, prepare sua lição com dedicação. As dúvidas que você às vezes tem estudando a lição pode ser a dúvida do seu aluno, então você já sana ela ali quando você está preparando. Dedique-se, dê o seu melhor. Não esqueça que nós estamos ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nunca volta para ele vazia, ela vai dar frutos, ela vai gerar frutos. Nós precisamos ver os nossos alunos ali como um terreno fértil, ou seja, o nosso ensino, nossa dedicação em aprender, que a Bíblia vai dizer isso, né? Quem ensina precisa se dedicar. Então essa nossa dedicação em preparar uma aula boa, uma aula dinâmica. Eu gosto muito da frase da nossa superintendente da Escola Bíblica, que ela diz assim, o melhor marketing para o EBD é uma aula bem dada. Então quando você prepara uma aula bem dada, o seu aluno ele vai querer voltar na outra aula. Então fique ligado, porque aqui você vai estar sempre de olho na lição. A paz do Senhor Jesus.